Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Nessa manhã aqui nós estamos comemorando, nós estamos gravando amanhã, você deve estar escutando a gente então na quinta-feira, a partir das 17 horas, quando o nosso podcast vai ao ar. E hoje nós temos muitos motivos para comemorar, hoje é o episódio de número 50 do nosso podcast. Que bom, né? Que bom, vamos agradecer a Deus aí, porque já é o nosso segundo ano do podcast e chegamos ao número 50, rumo a 10 mil, né? Como nós dizíamos lá no início. E o motivo maior ainda de comemoração hoje para nós estarmos nesse podcast é a presença aqui, né? A presença do nosso pastor Antônio Tostes. Antônio Tostes, ele é diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação para todo o território da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso significa, então, que sob a jurisdição aqui da equipe da Novo Tempo, sob o comando do pastor Antônio Tostes, nós temos 7 países de fala hispana e temos o Brasil também. Então, 8 países, né? Sem mais delongas aqui, eu quero cumprimentar o pastor Tostes. Pastor Tostes, tudo bem com você? Quer dar um olá aí para o nosso público? Claro, Alex. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, com seus ouvintes, todos aqueles que acompanham o Cevada com Plutônio. Dizer que é uma honra imensa estar aqui no episódio número 50, né? Um número marcante e é um incentivo, uma motivação para vocês seguirem em frente e com certeza levando uma mensagem forte e construtiva para a vida de muitas pessoas, conectando elas com Deus. Uma honra, um privilégio. E eu quero saudar a todos e agradecer a Deus e a você por estar aqui. Amém. A honra é toda nossa, pastor Tostes. Olha, a gente fica muito, muito feliz, né? Porque, querendo ou não, o Cevada com Plutônio, que faz parte do Ministério de Cientistas Adventistas, e um dos objetivos que nós temos é fazer a divulgação científica, né? Falar de fé e religião, é uma missão dupla. É difícil falar de cada uma delas isoladamente, mas aqui a gente faz tudo junto e misturado, né? Como diz a Júlia aí na introdução do nosso podcast aí. Então, pastor Tostes, olha, muito obrigado, né, mais uma vez aí por ter aceitado o convite. O senhor com certeza é uma pessoa muito ocupada, tem uma agenda muito cheia. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o pastor Tostes, né? Ele é formado em administração, ciências contábeis, né? Ele foi ordenado ao ministério lá em 1996 e eu acompanhava aqui o pastor Tostes, tinha o programa, no caso, Saldo Extra, né? Que no passado aqui eu e a minha esposa costumávamos acompanhar bastante. Então, pastor Tostes, muito obrigado. E eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para o senhor, né, para que a gente possa iniciar a nossa conversa de hoje. Como é que foi a história da TV Novo Tempo? Como é que surgiu? De onde veio, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós aqui, dentro da sua experiência, dentro do seu conhecimento, como a Rede Novo Tempo vem evoluindo, né, as origens, né, o que startou esse processo todo aí, que culminou hoje com essa rede tão importante, não apenas para o meio adventista, mas também para o meio cristão evangélico. Eu acho interessante iniciar com esta pergunta, Alex, porque eu gosto de dizer que a Novo Tempo é um milagre que se renova todos os dias. E quando nós vemos a trajetória da Rede Novo Tempo e o que nós somos hoje, o que nós temos hoje, eu não encontro uma outra palavra para traduzir o desenvolvimento da Novo Tempo do que um milagre realizado pela ação do Senhor com o objetivo de pregar o evangelho e alcançar pessoas. Se nós formos falar dessa história, na verdade nós temos que ir até a década lá de 1940, quando iniciou o programa A Voz da Profecia no rádio, com o pastor Roberto Rabelo, e tendo ao lado dele o quarteto King's Heralds, um quarteto americano que vinha, gravava e eles cantavam em português. E assim, durante vários anos, um programa de rádio, que era transmitido em rádios, vamos dizer assim, seculares no Brasil, não rádios próprias da organização adventista. Chegamos à década de 60, então nasce o Quarteto Arautos do Rei, aí o pastor Roberto Rabelo passa a cantar com um quarteto nacional aqui do Brasil. Um pouco mais à frente, nasce o primeiro programa de televisão evangélico da TV brasileira, na TV Tupi, que era o programa Fé para Hoje, com o pastor Alcides Compolongo e sua esposa. Um pouco mais à frente, vem o programa Está Escrito,
também, né, veiculado assim como foi o Fé para Hoje na Tupi, veio estar escrito na TV Bandeirantes, até que no final da década de 80 e início da década de 90, começam as rádios no Brasil. Não o programa Voz da Profecia vinculado em rádios de fora, mas as primeiras rádios começaram a surgir e nasceu no Espírito Santo esse trabalho. E na década de 90, essa rede de rádio se expandiu com o apoio do Dr. Milton Soldani Afonso, um empreendedor, um empresário, um visionário, que entendeu que era necessário usar veículos de comunicação de massa. Então ele incentivou, doou algumas rádios, incentivou a integração de outras rádios e nasceu ali na década de 90 a rede de rádios Novo Tempo. E aí os ministérios que existiam naquela época, que era o Ministério da Voz da Profecia, o Ministério Está Escrito, o Ministério Está Escrito mantido pela Federação dos Empreendedores, esses ministérios foram unidos e criou-se na década de 90 o chamado SISA, que era o Sistema Adventista de Comunicação. E ao estar ali os ministérios unidos, veio a ideia, se nós fazemos rádio e já temos uma pequena rede de rádios, porque nasceu uma rede de rádios, ou seja, havia uma cabeça de rede que transmitia parte do conteúdo para as rádios que se uniram e existia a programação local. E veio a ideia, por que não podemos fazer também? Então iniciou-se um projeto chamado ADSAT, que era um receptor e uma antena parabólica exclusiva, alugou-se espaço num satélite e havia uma programação específica e as pessoas que queriam ter a programação naquela época da TV, que chamava-se ADSAT, teria que usar, então, comprar, né, um receptor exclusivo. Esse trabalho foi crescendo com a rede de rádios e essa TV que começou com a ADSAT, ela toma impulso no início deste século, quando a Organização Adventista decidiu, então, adquirir uma fundação que detinha uma geradora educativa. E aí começou a ampliar a programação. E agora, com uma geradora, a transmissão da programação da TV não era mais apenas através da ADSAT, naquela parabólica exclusiva. A Novo Tempo, por exemplo, no início da década de 90, entrou na Sky, e aí começou essa rede a se ampliar através das retransmissoras. Transmissoras foram sendo integradas e a transmissão em canal aberto. Com esse crescimento, decidiu-se mudar a sede do ADSAT de uma propriedade lá em Nova Friburgo, uma doação também do Dr. Milton Afonso, quando foi unificado, né, a rede de rádios e começou o trabalho da ADSAT, o trabalho da Voz da Profecia, o trabalho do Está Escrito, entendendo que era necessário ficar perto de um grande centro, perto de um aeroporto, onde pudesse ter mais acesso para convidados, ter acesso a equipamentos, uma infraestrutura que pudesse apoiar o trabalho desse centro de mídia. O ADSAT, ou melhor, o Sistema Adventista de Comunicação, mudou para Jacareí, já com um novo nome, que era o nome Rede Novo Tempo de Comunicação. E é onde nós estamos agora, já estamos aqui há mais de 20 anos, e aí foram construídos novos estúdios, foi integrado depois uma geradora comercial, que foi um grande divisor de águas para o crescimento da rede de TV. Mais rádios foram surgindo, foi se expandindo o número de retransmissoras em canal aberto. Com isso houve um crescimento da exposição, houve um desenvolvimento do projeto Anjos da Esperança através de doações, porque até então o Sistema Adventista de Comunicação e a recém-nascida Rede Novo Tempo recebia apenas uma parte dos dízimos arrecadados nas igrejas adventistas. O projeto Anjos da Esperança veio convidando os telespectadores, ouvintes, para que participassem com suas doações. E graças a este apoio, a Novo Tempo pôde crescer, expandir. E aí veio a entrada na NET, na Claro, na Vivo, na Oi e todas as TVs pagas do Brasil. E a expansão e investimento para que a Novo Tempo entrasse em mais capitais, em mais cidades, com novas retransmissoras que foram sendo integradas à Rede Novo Tempo. E nesse período de crescimento nasceu o trabalho realizado na web. Começou com um pequeno departamento que cuidava do site da Novo Tempo, e isso foi se ampliando, se ampliando. Hoje nós temos uma plataforma chamada NT Play, nós temos conteúdos exclusivos produzidos pela web, e dentro do trabalho da web foi iniciado
um trabalho que foi agregado ao trabalho da Escola Bíblica da Novo Tempo. Me permita falar desse trabalho, aí eu chego aonde nós estamos hoje, Alex, porque lá no tempo da Voz da Profecia, com o pastor Roberto Rabelo, foi criada a chamada Escola Rádio Postal, onde as pessoas mandavam cartas recebendo pequenos estudos bíblicos, né? Chamava-se Escola Rádio Postal. Essa Escola Rádio Postal, que vem desde a década de 60, transformou-se na Escola Bíblica Novo Tempo. Nós continuamos a enviar agora esses estudos bíblicos ou guias de estudo da Bíblia em formato de revistas, em formato de CD e até de DVDs, que nós chamamos da nossa escola bíblica tradicional, que já alcançou a casa de 2.500.000 alunos matriculados. E agregando a escola bíblica tradicional, dentro da web, nós iniciamos a escola bíblica digital, para atender os internautas. O crescimento da escola bíblica digital proporcionou o uso da inteligência artificial. Hoje nós temos um chatbot, que é a Esperança, que faz o atendimento aos internautas, enviando guias de estudo da Bíblia, enviando vídeos, respostas às perguntas. E todo o trabalho que nós fazemos hoje na TV, na rádio, na internet, tem como objetivo conduzir os ouvintes, telespectadores e internautas a estudarem a Bíblia conosco, seja através da escola bíblica tradicional, aqueles que recebem os guias de estudo que enviamos hoje em formato de revista, não temos mais CDs e DVDs, ou através da escola bíblica digital. E eu acrescentaria a todo esse trabalho, Alex, o trabalho da gravadora Novo Tempo, que começou tão somente com o Quarteto Arautos do Rei, depois outros cantores e outros grupos foram fazendo parte, criou-se a gravadora Novo Tempo. Hoje nós temos um casting com mais de 70 cantores, e eles produzem, nós fazemos algumas produções, cujo objetivo é fornecer conteúdo para a nossa rede de rádios e também para a TV. E eu quero acrescentar aqui que este trabalho, esta evolução do trabalho da Organização Adventista usando veículos de comunicação de massa, não aconteceu apenas no Brasil, aconteceu também nos países, vamos chamar assim, de língua hispana, no território da divisão sul-americana. Com o primeiro programa, Uma Luz en el Camino, que começou na Argentina, depois vieram as rádios, essas rádios foram se ampliando, e nós aqui no Brasil começamos também a fazer a programação da TV no Novo Tempo, e todo o trabalho que realizamos hoje em português, nós realizamos para espanhol. E para concluir e dizer o que é a Rede Novo Tempo hoje, nós já somos mais de 600 servidores, não apenas aqueles que trabalham aqui em Jacareí, onde está a sede, mas nós temos o staff das nossas 20 rádios no Brasil. Temos também 2 geradoras, uma educativa em Pindamonhangaba e uma em Cachoeiro do Sul, uma aqui em São Paulo, outra no Rio Grande do Sul. Temos ali um grupo que produz o jornalismo local, que é necessário para que as geradoras possam funcionar. Nós temos um alcance hoje no Brasil em torno de 180 milhões de telespectadores em potencial com a nossa TV. Temos um alcance hoje com a TV no Novo Tempo de aproximadamente 60 milhões de telespectadores em potencial. Temos um alcance com a nossa rádio no Brasil em torno aí de 40 milhões de ouvintes, e com as rádios nos países hispanos em torno aí de 85 milhões de ouvintes em audiência potencial. Então esse é o trabalho que nós realizamos. Vale aqui também acrescentar, Alex, que para a produção do conteúdo da TV no Novo Tempo, nós temos centros de produção na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia e no Equador. Eles produzem conteúdo para a TV no Novo Tempo sob a nossa coordenação. Nós controlamos a produção desses conteúdos lá, porque precisamos naturalmente ter profissionais de língua hispana em cada país. Esses conteúdos vêm para o Brasil, nós montamos aqui a grade de programação, acrescentamos os conteúdos produzidos aqui, além dos programas ao vivo, e enviamos para os 7 países de língua hispana da nossa divisão. E fazemos o mesmo aqui em português e espanhol. Onde nós estamos aqui, nós temos a cabeça de rede das nossas rádios, da Rede de Rádios Novo Tempo e da Rede de Rádios Novo Tempo. Parte da programação é uma programação local. Nós temos 20 emissoras no Brasil e temos mais de 130 emissoras próprias
nesses 7 países hispanos, e nós temos uma programação local, mas temos uma programação de rede que é feita daqui 24 horas por dia, porque existem muitas rádios nos países hispanos que não têm programação local, como se fossem rádios comunitárias, como algumas aqui no Brasil também. Então esta é uma visão, assim, uma leitura, Alex, da nossa história bem resumida e aquilo que se tornou a Rede Novo Tempo, que é o maior centro de mídia da Organização Adventista no mundo. Sensacional, pastor Tosse. Eu fico assim impressionado porque você consegue confirmar, então, nos anos 70, o primeiro programa de TV evangélico do Brasil foi um programa adventista, é isso mesmo? Foi o programa Fé para Hoje, na então TV Tupi, e era transmitido, parece, aos domingos pela manhã, eu não me recordo, mas foi o primeiro programa evangélico na TV brasileira. A gente acompanhou de alguma forma uma parte dessa história, né? Porque o pastor Tosse estava aqui contando a história e eu relembrando aqui, né, com certo saudosismo aqui, algumas coisas interessantes, né. Então, por exemplo, o quarteto King's Heralds, né, um dos integrantes do quarteto na época era o pastor evangelista, inclusive já falecido, né, o saudoso pastor Henry Feyerabend, né. E ele realmente até andou lá por Santa Catarina, lá em Florianópolis e tal, eu até tinha uma certa amizade com os meus avós, né. Então e aí, eu lembro em Santa Catarina a gente tinha um programa também local, né, que era um programa chamado Encontro com a Vida, que era um programa muito curtinho, né, tinha ali 5, 10 minutos e passava todos os dias. Era o primeiro programa quando abria o canal de TV, né, porque antigamente a TV ficava fora do ar de madrugada. E aí abria de manhã cedo, o primeiro programa que passava era Encontro com a Vida e muita gente, assistia esse programa e conheceu, né, a mensagem, alguns deles aceitaram a mensagem adventista, né. Mas assim, essas iniciativas, eu lembro ali, o pastor também estava comentando sobre, o programa Está Escrito, né. Quando começou a ser transmitido, que começou a pegar lá na minha cidade, eu era ali um juvenil, na época eu estava ainda no Clube dos Bravadores, e pastor, eu queria dizer assim, da perspectiva de alguém que morava no interior, né, que era membro de uma igreja relativamente pequena, e assim, quando a igreja adventista não tinha hoje essa expressão que ela tem no cenário evangélico como tem atualmente, que era um grupo muito menor, né, de pessoas, então era muito mais desconhecido. E a minha cidade, por exemplo, era uma cidade com uma cultura extremamente católica, muito forte católica, né, por uma série de razões aí, questões históricas, culturais e tal. E na minha escola, por exemplo, apesar de ser uma escola pública, tinha toda aquela questão da reza, né, aquela, a professora lá era uma professora da catequese, e alunos evangélicos eram pouquíssimos, era eu, meus irmãos e mais alguns ali, né, num colégio grande com muitos alunos, eram poucos evangélicos, a maior parte ali eram católicos, né. E aí quando chega o programa da Novo Tempo, né, quando chega ali aliás, na época era o programa, Está Escrito, né, que passava um programa aí comprado, um horário comprado no canal, eh, a gente nossa, aquilo foi tão importante pra gente, aquilo foi tão impressionante, porque, assim, todo mundo parava, né, a família toda parava e ia assistir o programa, né, porque era um programa adventista que estava passando na televisão, né. Então, assim, hoje até, assim, uma coisa até difícil de entender, porque hoje a gente tem tanto conteúdo, a gente tem tanta expressão, né, tanto conhecimento por parte das pessoas. Hoje é difícil você encontrar alguém que não conhece, não ouviu falar da escola adventista, ou da TV Novo Tempo, ou da igreja adventista de alguma maneira, né, mas na época era diferente. E eu lembro da TV ADSAT, né, como o pastor colocou aqui muito bem também, a TV ADSAT ali, foi um irmão nosso lá da igreja de Florianópolis que doou para nossa igreja lá no interior, né, doou aquele equipamento, então às vezes tinha algumas programações especiais que a igreja se reunia no salão da igreja para acompanhar, né, aquela programação lá por meio da TV ADSAT. E eu lembro ali pregações, né, conferências ali do pastor Henry Feyerabend, que falava o português, né, com sotaque americano, assim, bem carregado, mas falava português. Alguns outros programas, por exemplo, o pastor Mark Finley, que era traduzido na época, acho que pelo pastor Joel Sarles, se eu não estou enganado ali naquele momento. Então assim, realmente foi uma história maravilhosa, né, como o pastor aqui colocou muito bem, palmilhando, né, passo a passo, com certeza com muitas lutas, com muitas dificuldades, né, mas assim, um trabalho pioneiro não apenas para a igreja adventista, mas como o pastor colocou muito bem, também para toda a comunidade evangélica, né, e a gente vê aí na parte da música, na parte da mídia, aí a igreja adventista realmente meio que abrindo campo, né, até para que outras
igrejas aí seguissem também o mesmo exemplo, seguissem o mesmo caminho, né? Enfim, hoje a gente tem aí uma grande quantidade de canais, né, de programações evangélicas ou de cunho aí cristão, católicos, etc e tal, né, que estão também fazendo, né, o seu trabalho. Mas, pastor, nesse sentido, pegando essa ideia, eu gostaria de perguntar para o senhor, qual, na sua opinião, é o diferencial da TV Novo Tempo? Porque hoje a gente tem dezenas, literalmente dezenas de canais, né? Canais de rádio, canais aí de televisão principalmente, né? Hoje eu poderia dizer, talvez, que as principais denominações evangélicas do país, e também não poderia deixar de ser a Igreja Católica, eh, praticamente se tem alguma igreja com alguma expressão, assim, numérica dentro do Brasil, ela tem um canal de televisão, ou programação de televisão, ou rádio, alguma coisa nesse sentido, né. Mas o que, na sua opinião, faz a TV Novo Tempo de diferente, né, ou o sistema, de comunicação, né, todo o compêndio aí, como o senhor colocou muito bem, o que ele tem de diferencial? Quais são, assim, aquilo que realmente aquelas coisas que distinguem a filosofia da Rede Novo Tempo em relação às outras, né, os outros esforços aí cristãos evangélicos nesse sentido, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente aí, por favor. Nós temos alguns diferenciais, de certa forma, quando a gente trabalha, tem contato com pessoas do mercado que acompanham, né, as TVs, que são ligadas às igrejas, elas mesmo destacam esse diferencial da Novo Tempo. Um deles é que nós temos uma programação totalmente voltada para a família, com assuntos, baseados na Bíblia, diferentemente de outros canais que às vezes têm uma programação religiosa, mas tem filmes seculares, tem novelas, seculares, shows de músicas, populares, e não é o nosso caso. Então esse é um diferencial, que eu acho que é um dos maiores, né, porque a Novo Tempo tem uma programação voltada 100% para a família, uma programação educativa. A Novo Tempo não é um canal de entretenimento. Então, as pessoas que assistem a programação do Novo Tempo, elas não assistem porque querem entretenimento, diferentemente, de outros canais ligados a TVs religiosas, onde tem lá um programa só de música, mas são músicas, populares. Eh, então, músicas sertanejas, por exemplo. Outro diferencial, nós não temos comerciais. Nós não temos, nós vivemos única e exclusivamente através dos dízimos, um percentual arrecadado nas igrejas adventistas aqui no Brasil e um percentual arrecadado nas igrejas adventistas de língua hispana, nos 7 países que nós alcançamos, e também com as doações que recebemos, dos doadores que nós chamamos carinhosamente de anjos da esperança. Um terceiro diferencial é que tudo que nós fazemos tem uma base, e a base é a Bíblia. Não importa se é um programa infantil, não importa se é um programa sobre música, se é um programa que vai tratar de finanças. Eu apresentei o Saldo Extra na TV por mais de 8 anos, né, praticamente 9 anos, e eu praticamente terminava todos os programas com o texto da Bíblia. Às vezes eu tinha um convidado que não era adventista, que para falar de direitos do consumidor, por exemplo, mas no final eu sempre fazia uma conexão com a Bíblia. E vários dos conteúdos que eu apresentava com base na Bíblia. Eu considero a Bíblia também um livro de educação financeira. Eu recentemente escrevi um guia de estudo da Bíblia chamado Educação Financeira à Luz da Bíblia, que nós estamos oferecendo gratuitamente, e eu uso só a Bíblia para trazer os temas práticos da educação financeira. Se nós vamos falar de saúde física, saúde mental, saúde emocional, também temos como base a Bíblia. Se vamos falar de educação de filhos, de relacionamento conjugal, então a Bíblia é a nossa base. Mesmo que no programa a gente não fale, exclusivamente da Bíblia, ou que não abra a Bíblia, a gente tem como foco apresentar a palavra de Deus. Esta é a nossa vocação, é apresentar a palavra de Deus. Então esse é outro diferencial. E um outro grande diferencial é que nós apresentamos a palavra de Deus de 2 formas: através dos nossos conteúdos que produzimos para rádio e para web. Quando eu falo produção para web, eu não estou falando apenas em disponibilizar o conteúdo da TV na web. Isso acontece, a nossa plataforma NT Play tem todos os nossos conteúdos da TV, nós temos os canais, né, nas redes sociais, no YouTube, que
trazem a programação da TV, mas nós produzimos conteúdos exclusivos para o web. Temos uma equipe produzindo conteúdos exclusivos para o web. Então, esses conteúdos que nós produzimos falam da palavra de Deus. Mas não apenas nós apresentamos a palavra de Deus através dos conteúdos. Nós entendemos, como adventistas do sétimo dia, que a Bíblia não é um livro apenas para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. Quando nós queremos compreender um determinado assunto, nós temos que ler tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E, além disso, temos que saber se aquele texto é uma narrativa, uma profecia, uma visão, se é uma parábola, se é um sonho. Isso é muito importante. Temos que conhecer também quem estava falando, quem é o público-alvo. Então, existem questões para nós compreendermos a Bíblia, que às vezes as pessoas pegam a Bíblia e começam a ler a Bíblia e não entendem, né? Mas aqui está falando sobre mortos que estão vivos, mas é uma parábola. Então a pessoa precisa entender o que diz o texto. O que nós fazemos? Nós produzimos guias de estudo da Bíblia. Então nós falamos sobre um determinado tema e nós explicamos, usamos os textos que falam sobre aquele tema para que as pessoas compreendam aquilo que eu chamo, Alex, das verdades transformadoras da palavra de Deus. Então nós temos esse outro diferencial e enviamos esses guias de estudo gratuitamente. E nós lançamos pelo menos 4 guias de estudo todos os anos, porque temos uma mensagem holística para apresentar. A Bíblia fala de finanças, a Bíblia fala de saúde física, a Bíblia fala de educação de filhos, de casamento, a Bíblia fala sobre vários aspectos da nossa vida. Estamos nessa terra de passagem, estamos nos preparando para a volta de Jesus, para a vida eterna, mas enquanto vivemos nessa terra, nós temos que viver com qualidade de vida e estarmos preparados para os embates desta vida, para os temas e questões que às vezes não encontramos respostas. Então, a Bíblia traz esse alicerce para que a gente viva com a cabeça erguida, possa conduzir bem o nosso lar, a nossa vida, a nossa família e nos preparando para a eternidade. Eu colocaria, existem outros, esses 4 diferenciais. Não temos uma programação que misture com coisas seculares, não temos comerciais, a nossa base é única e exclusivamente a Bíblia e nós também oferecemos o estudo da Bíblia não apenas através dos conteúdos das nossas mídias, mas também através dos nossos guias de estudo. Maravilha, pastor Tosso, realmente é muito importante. Assim, eu quero destacar que a gente tem vários ouvintes nossos que não são adventistas, né, que acompanham o nosso podcast, e a gente de vez em quando interage com alguns deles aí e tal, né? Então, para você que não é adventista e está escutando o podcast, porque é importante a gente destacar essa questão de como é que funciona a TV Novo Tempo, porque é o seguinte, dentro da igreja adventista, o entendimento da igreja é que o recurso que é arrecadado, né, dos fiéis na forma de dízimos, ele não pode ser usado para qualquer outro fim a não ser a pregação do evangelho, né? Então, por exemplo, assim, eu preciso pintar a igreja, né? A igreja tá com a pintura velha, tá precisando aí, né, fazer uma boa reforma aí e tal. Eu não posso usar o dinheiro do dízimo para isso, né? Então você olha o tamanho do desafio. E a TV Novo Tempo, ela é um canal, aí o senhor me corrija se eu estou errado, tá, pastor Lois? Mas a TV Novo Tempo, ela é um canal de evangelismo. Ela é vista pela igreja adventista como um canal de evangelismo, é isso mesmo? Eu corrigiria um pouquinho esta frase para que o ouvinte aqui não pense assim, poxa, a missão do Novo Tempo é fazer proselitismo. A Novo Tempo, ela existe para tornar os seus ouvintes, telespectadores e internautas adventistas do sétimo dia. Nós não gostaríamos que você, ouvinte, que não é adventista, que é simpático aqui a esse podcast, que nos acompanha, que confia nesse trabalho que o Alex e a sua equipe está fazendo, que a missão do Novo Tempo é fazer proselitismo. Não é esta a razão. Nós estamos aqui para apresentar a palavra do Senhor, apresentar o evangelho. Talvez nesse contexto, né, Alex, nós podemos dizer que estamos fazendo evangelismo, que apresentamos o evangelho, apresentamos a palavra do Senhor. E nós queremos que os nossos ouvintes, internautas, telespectadores vivam com qualidade de vida, possam conduzir bem os seus filhos, ter as suas finanças em dia, cuidar bem da sua saúde, é o que a Bíblia nos apresenta. Então, nós somos um canal educativo e levamos vários conteúdos para que as pessoas vivam bem. Então, a nossa missão, em primeiro lugar, é fortalecer a família, que é a principal célula da sociedade. Uma educadora adventista, escritora adventista, ela tem uma frase célebre, ela diz que
a prosperidade da nação, o futuro da sociedade, o êxito da igreja depende das influências domésticas, e nós sabemos disso. A família é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E o nosso objetivo é, é ajudar a família que acompanha. Agora, me permita dar um testemunho. Eu fui convidado pelo Dr. René, que é o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil produz alguns seminários, né, sobre a Bíblia. E eu fui convidado a fazer uma palestra da Novo Tempo em um desses seminários, desses eventos, onde nós tínhamos ali representante de todas as TVs evangélicas praticamente do Brasil, né? Tínhamos ali muita gente. E eu fiz uma palestra. E no final da palestra, eu disse isso a eles, e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o seu sistema de comunicação que tem o objetivo de apresentar a Bíblia e apresentar os estudos da Bíblia, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Então, as pessoas vão ler e entender as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nada errado contra isso. Agora, eu disse assim para eles, a minha igreja me ensina a ser um bom marido para minha esposa. A minha igreja me ensina a ser um bom pai para minha filha. A minha igreja me ensina a ser um cidadão honesto, correto, a respeitar o próximo, a ajudar o próximo. A minha igreja me ensina a viver com qualidade de vida, a ter uma vida saudável. A minha igreja me tornou um homem feliz. Aí eu disse assim, se a minha igreja fez tudo isso por mim, eu não vou convidar as pessoas para vir à minha igreja? Claro, eu quero que elas sejam felizes como eu sou. Aí eu disse para eles, se a sua igreja faz o mesmo por você, convidem elas para ir nas suas igrejas. Naquele ponto, todo mundo aplaudiu. Então, quando nós estamos ali no Novo Tempo, que a gente apresenta a forma como nós entendemos a Bíblia, nós pregamos da forma como nós entendemos. E nós apresentamos os nossos guias de estudo, que mostram de onde nós chegamos às nossas conclusões sobre os temas relevantes da Bíblia. Agora, quando nós convidamos as pessoas para ir na igreja adventista, é porque nós somos felizes ali, é porque ele nos faz bem. Então, nós fazemos esse trabalho. Nós queremos que as pessoas conheçam as verdades, como eu disse aqui, transformadoras da palavra de Deus. Eu quero aqui terminar essa pequena parte aqui, Alex, dizendo que nós temos um programa na Novo Tempo chamado Anjos da Esperança, na Novo Tempo e na rádio. E nós usamos esse espaço. Eu estarei apresentando o programa Anjos da Semana, Anjos da Esperança essa semana. Então, na noite desta quinta-feira, as pessoas poderão me ver ali na TV às 9 horas, estaria lhe apresentando, e nós convidamos sim os telespectadores para serem Anjos da Esperança. Por quê? Porque os Anjos da Esperança sustentam a Novo Tempo. Nós enviamos esses guias de estudo, produzimos e enviamos gratuitamente, graças aos Anjos da Esperança. Mas o que nós apresentamos nesses programas? A razão da existência da Rede Novo Tempo. E sabe o que nós apresentamos todos os programas, todas as noites? Histórias de vidas transformadas. E o que nós contamos nessas histórias? Pessoas que estavam com a sua vida destruída e reconstruíram a vida. Pessoas cujas relações conjugais estavam por separar e eles encontraram um caminho. Filhos que estavam afastados dos pais, que voltaram para casa. Pais que passaram a encontrar a forma correta de educar os filhos, pessoas que viviam sem esperança, encontraram esperança, pessoas que estavam envolvidas nas drogas, que se livraram do vício, pessoas que estavam a ponto de se matar, e aí, miraculosamente a Novo Tempo apareceu na sua vida. Eu poderia contar aqui algumas histórias como esta, né, de uma senhora, por exemplo, que estava na porta, na janela, para se jogar da janela, a TV estava ligada, o seu cachorrinho pulando em cima da cama, bateu com a patinha no controle remoto, apareceu o canal Novo Tempo e os nossos pastores dizendo, você que quer colocar fim na sua vida, é para você que eu estou falando, você é importante, Deus pode lhe trazer a cura que você precisa. A mulher ouviu aquelas palavras e disse, quem está aqui na minha casa falando comigo? Ela viu que vinha da TV, parou para assistir, não parou de assistir mais. Nós temos essa história gravada, já contamos essa e são muitas histórias parecidas como esta. Então, esta é a nossa missão. Apresentamos a palavra de Deus, queremos que as pessoas encontrem as respostas às suas dúvidas, vivam com esperança e possam viver nessa terra com qualidade de vida, as pessoas possam viver bem com a sua família. Então é bom dizer isso aqui, viu, Alex? Eu falo assim com o coração cheio, com muita convicção, que esta é a nossa missão. Bem colocado, pastor Tossi. Eu acho que é importante mesmo essa colocação, porque o evangelho é isso, né? O evangelho não é, né, vamos criar um ambiente aqui de constrangimento que vai obrigar as pessoas a se batizar, não é isso o objetivo, né? Então é muito boa colocação sua, né?
E eu vejo assim que essa parte do evangelismo, e me parece aqui, se eu estou fazendo a leitura correta, que a Novo Tempo segue o seguinte conceito, né, que é o objetivo da educação, né, citando essa mesma autora aí que você mencionou, pastor, né, em outro trecho aí ela diz que a educação, né, de acordo com o que a gente abraça na filosofia adventista, ela é muito mais do que uma transmissão de conhecimentos específicos dentro de uma determinada área, né. Mas a educação ela é holística, ela passa aqui por todos esses pontos aqui que o senhor abordou, né, que a gente comentou aí mais no início do podcast, é a parte da saúde, a parte da família, a parte das finanças, né, por que não? A parte profissional, né, a parte, enfim, todos os aspectos da vida, né. E porque assim a educação, o conceito de educação, né, dentro da filosofia adventista, é um conceito muito simples, mas extremamente profundo, né. A educação na visão adventista é restaurar a imagem perdida de Deus no homem, né. Então eu vejo, assim, a TV Novo Tempo trabalhando, quando o senhor fala aí, né, de todas essas linhas de trabalho, de estar atuando junto com a família, né, e tem programas ali para todas as idades. Eu tenho 2 filhos pequenos e eles acompanham aí a programação, os desenhos, né, ali a programação infantil, e eles gostam muito, né, e assim, realmente é um trabalho, que é complementar, por exemplo, ao trabalho da escola adventista ali onde eles estudam também. Então a gente vê, assim, que existe, como o senhor colocou muito bem, uma preocupação em atender a família, né, que é hoje uma das frentes aí que tem sido mais posta em discussão hoje na nossa sociedade, né, muitas transformações na sociedade e tal, e isso gera uma preocupação em grande parte das pessoas, e a gente vê, a Novo Tempo aí fazendo, a Rede Novo Tempo, né, fazendo esse trabalho tão bonito, né, para todas as idades. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor aqui, a gente tem, algumas oportunidades aí que eu tive aí de visitar outros países, né, enfim, envolvido aí com congressos, né, com, apresentação de trabalhos e tal, viagens aí, a gente tá no outro país, aí de repente se depara lá com Hope Channel, né, diz: "Olha que legal, a gente tem aí, uma Novo Tempo também, né, em outros países". E a gente começa a conhecer um pouco o trabalho, né, que é desenvolvido internacionalmente. O senhor teria algum tipo de dado para trazer para a gente a respeito aí desse ministério, no mundo, né, porque a gente tem desafios aí como cristãos, e aqui eu não falo mais apenas da igreja adventista, eu falo de toda a comunidade cristã, por exemplo, Janela 1040 e tal, algumas comunidades aí mais resistentes, né, o secularismo entrando muito forte, né, algumas culturas, né, e de que forma, né, esse ministério aí pelas ondas de rádio, TV, pelos bytes da internet aí, tem ajudado nesse evangelismo, e aqui, mais uma vez, né, fazendo uma menção à colocação muito boa aqui do pastor Torres, que esse, evangelismo é justamente levar esperança para as pessoas, independentemente qual seja o credo delas, qual seja, enfim, a filosofia de vida que elas adotam, né. Mas de que maneiras a Novo Tempo, 2 perguntas, tá, pastor, de que maneiras a Novo Tempo tem atuado, ou Hope Channel tem atuado internacionalmente? E a segunda pergunta é se esse ministério que foi desenvolvido aqui no Brasil tem de alguma forma contribuído também para esses esforços internacionais aí da Igreja Adventista com o Hope Channel, né, e essa produção de conteúdos, né, essa divulgação aí de mídias, no cenário internacional. A organização adventista, ela procura atuar em várias frentes, né, para cumprir a sua missão, de levar o evangelho, como você disse aqui, Alex. Então, nós temos uma rede educacional, ao redor do mundo, temos uma rede de saúde que envolve clínicas, hospitais, centros de vida saudável, e esse trabalho é muito extenso. Nós temos também um trabalho feito pela área de publicações, com várias editoras, algumas têm editoras e gráficas, como é o caso aqui, que é a Casa Publicadora Brasileira. A Organização Adventista é um trabalho absolutamente forte na área da ADRA, que é um setor da igreja, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que ajuda em catástrofes, em guerras, em conflitos. É um trabalho assim, de ajuda, de uma assistência muito grande feito em calamidades. Temos também assistência social adventista, que procura alcançar a comunidade carente. Isso acontece nas igrejas ou em alguns órgãos que a organização tem. Temos um trabalho extenso feito com os juvenis e os jovens através
dos aventureiros, dos desbravadores, né? E entre várias frentes, eu mencionei apenas algumas, temos também a área de comunicação. Então, a Organização Adventista entende que a comunicação é um instrumento para vencer todas as barreiras. Sim, e de pregar e ensinar a todos os povos, a todas as nações, todas as línguas e reinos. Como que nós vamos alcançar a todos? Usando a força da tecnologia. Então, a tecnologia, ela trouxe a possibilidade de a gente cumprir a missão de levar o evangelho através da TV, da rádio e da internet. Hoje estamos usando aqui a inteligência artificial de uma forma inacreditável. É impressionante o trabalho que nós temos feito usando esta nova ferramenta que veio para facilitar a vida em muitos aspectos e veio também para potencializar a pregação do evangelho. A Organização Adventista tem, assim como a Novo Tempo, centros de mídia espalhados pelo mundo. Hoje você falou da Hope Channel. A Hope Channel é o segmento que cuida da área de produção de áudio e vídeo. Eu nem vou falar TV, porque em vários países eles produzem e eles não têm a chamada TV tradicional, como nós temos aqui, ou chamam de TV linear, seja por canal aberto ou por TV paga. Eles trabalham apenas através de streaming. Tem transmissão 24 horas por dia, apenas streaming. Outros não têm 24 horas por dia, é on demand, mas também é Hope Channel porque trabalha com áudio e vídeo. Então, eles têm plataformas de distribuição desses conteúdos. Nós já somos no Brasil hoje mais de 50 afiliadas à chamada Hope Channel. Nós temos um encontro anual, todos os anos a gente se encontra em algum país onde nós ali nos unimos para compartilhar experiências, para encontrar motivação, para manter a unidade e definir estratégias. A Hope Channel, vamos dizer assim, internacional, tem um pequeno comitê chamado NetsCom. Esse comitê tem um representante de cada continente. Eu sou o representante aqui da América do Sul, onde nós definimos as grandes estratégias para auxiliar os centros de mídia que estão iniciando o trabalho. Então, a Novo Tempo é o maior centro de mídia, mas nós temos outros grandes centros de mídia ao redor do mundo que ajudam no trabalho realizado usando áudio e vídeo para alcançar as pessoas, seja por TV linear, seja apenas por TV paga, seja por canal aberta, ou seja via streaming. Então, nós fazemos esse trabalho. Então, programas da Novo Tempo como Evidências, e aqui vale dizer, viu, Alex, que nós temos uma conexão daquilo que é o propósito de vocês através de 2 programas da Novo Tempo, que é o programa Evidências e o programa Origens. São programas que trazem temas mais científicos, que se aprofunda em assuntos que traz um peso maior, de um nível assim, vamos dizer, mais acadêmico, cujo objetivo é trazer informações que mostram a veracidade da Bíblia, que fala que a Bíblia não é apenas um livro de contexto religioso ali, mas também traz a história da humanidade, é um livro histórico também. Então, não vou entrar em detalhes, mas uma conexão. Então, esses programas Origens e Evidências, por exemplo, eles estão em várias outras TVs ao redor do mundo. Então, nós temos alguns conteúdos que vêm de fora, que nós também, às vezes, apresentamos aqui. Agora, nós apresentamos na Férias uma série nova chamada Animal Encounters, que foi produzido na Austrália, e nós apresentamos aqui a primeira série. Então, nós compartilhamos conteúdo. Nem sempre é fácil, por uma questão cultural, mas sempre que possível a gente compartilha. E quando a gente não compartilha conteúdo, a gente compartilha o conteúdo pronto, a gente compartilha roteiros, nós compartilhamos ideias, compartilhamos projetos e compartilhamos também conhecimento. Como a Novo Tempo mostra centro de mídia, é comum nós recebermos aqui caravanas e grupos ou profissionais, às vezes às vezes 2, 3 vezes uma caravana, que vem aqui passar uma semana conosco para conhecer o nosso trabalho, para ver como nós realizamos o nosso trabalho, com o objetivo deles levarem um pouco assim do nosso background, nosso conhecimento, para ser implementado. Hoje, a Novo Tempo é o centro de mídia que mais tem contribuído para o crescimento do trabalho da chamada Hope Channel. Você destacou Hope Channel, mas, é claro, em países eles não usam esse nome Hope Channel. Na Alemanha, por exemplo, é Steve der Hoffmann, que quer dizer a voz da esperança. Então, usam outros nomes, mas quando a gente fala Hope Channel, está ligado ao canal da esperança, que é o nosso slogan. Novo Tempo, canal da esperança. Então, a Hope Channel existe nos Estados Unidos, a sede é lá, eles existem para produzir o conteúdo local para os Estados Unidos e Canadá, mas existe também a coordenação, eu diria,
para que esse trabalho de todos os centros de mídia que produz conteúdo em áudio e vídeo, para a TV ou, como eu disse aqui, da forma como apresentei, em outras plataformas também, ele faz esse trabalho de coordenação. Ele não é uma liderança, né, não são eles que escolhem os líderes dos centros de mídia, isso está ligado a cada sede regional da Organização Adventista naquele país, naquela região, naquele continente, mas eles nos ajudam nessa coordenação, eles nos unem para que a gente trabalhe unidos, um fortalecendo o outro, para a TV, né, com veículos de comunicação de massa, possa estar ao lado da Igreja Adventista, trabalhando com força para alcançar todas as pessoas. Muito, muito bonito esse trabalho, né, que tem sido feito aí ao redor do mundo e também a contribuição que a gente aqui no Brasil, né, tem conseguido dar aí, muito interessante. A gente que está do outro lado da tela aqui, às vezes a gente não sabe, né, de como é que está estruturado, como é que está organizado, e a gente fica muito feliz, né, que esse trabalho aí tem sido feito de maneira tão organizada, tão dedicada, uma maneira tão séria, tão profissional, né, pastor? E a gente aqui só tem a agradecer a Deus, né, por todo esse trabalho aí que tem sido feito. Nós estamos chegando aqui, infelizmente, no final do nosso podcast. O tempo passa rápido, né? Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, já para a gente caminhar para a conclusão. Nós falamos aqui do passado, né, da história, falamos de como a TV tem atuado hoje, né, não só a televisão, mas o sistema todo, né? Então aqui entra rádios e internet. Eu acho que o senhor já deu uma pincelada sobre os desafios que nós temos agora no século XXI, né, o futuro. Falamos aí do passado, do presente, agora quais são os desafios para o futuro, quais são os sonhos, os planos para o futuro? Junto com essa pergunta, eu quero empacotar aqui uma outra pergunta junto, porque assim, a gente tem notado, né, nos últimos 10, 15 anos, uma mudança dramática, né, no comportamento, no perfil dos nossos telespectadores, né, na forma como as pessoas estão consumindo conteúdos, né? Então o senhor já citou aí canais de streaming, já estamos aqui gravando um podcast e eu sei que vocês têm um podcast também, né? Se você puder, por favor, divulgar também esse podcast aqui, contar como é que a pessoa acessa, qual é o nome do podcast também para poder acompanhar. Enfim, quais são os cenários futuros, quais são os desafios, os sonhos, os projetos, né, que a Novo Tempo aí, o sistema Rede Novo Tempo aí tem para abordar aqui nos próximos anos aí, com o objetivo maior, né, de a gente levar o conhecimento aí bíblico, né, enfim, como o senhor colocou aí muito bem, melhoria de vida, né, em todos os aspectos da vida aí para pessoas, levar esperança, levar o evangelho para aquelas pessoas que mais precisam. Alex, eu disse para você que bem no início que a história do Novo Tempo é uma história de milagres. E eu repito esta frase sempre: a Novo Tempo é um milagre que se renova todos os dias. Eu digo isso porque há pouco tivemos aqui o nosso culto, um dos nossos coordenadores trouxe uma bonita mensagem, uma reflexão e contou uma história, um testemunho incrível. São milagres. E os milagres, eles não estão acontecendo apenas lá fora, na vida de muitas pessoas, eles estão acontecendo aqui no Novo Tempo. Por isso que eu gosto de dizer, aquilo que Deus tem feito através do Novo Tempo, usando o Novo Tempo como um meio, o Novo Tempo é apenas um instrumento, não existe mérito em nada daquilo que nós fazemos quando a gente ouve uma história de vida transformada, a gente assiste uma história de vida transformada. Então, não existe mérito no nosso trabalho. Somos apenas instrumentos, somos servos do Senhor, usados pelo seu Espírito para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante dizer isso. Mas eu quero frisar esse aspecto porque eu estou aqui no Novo Tempo há 15 anos. Se você perguntasse para mim se o que a Novo Tempo se tornou nesse período foi fruto de um planejamento estratégico, eu digo que não foi. O mais otimista dos nossos pioneiros não imaginaria que o Novo Tempo se tornaria o que se tornou hoje, alcançando 80% da população brasileira, mais de 80% em canal aberto. Temos 20 emissoras de rádio, temos um centro de mídia e não para de crescer. Vou dar um exemplo. Nós estamos entrando agora em abril com uma FM no Rio de Janeiro, com uma audiência potencial de 13 milhões de pessoas. Vai alcançar toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, vai atravessar a Baía de Guanabara. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que isso quer dizer. Vai a Niterói, São Gonçalo, vai até Itaboraí, segue em direção à região dos lagos, indo até Arraial do Cabo. 13 milhões de pessoas. Isso estava no nosso planejamento? Não estava. Mas aconteceu através de um esforço conjunto. O estúdio já está sendo preparado, os equipamentos adquiridos, e a partir de abril entra a Novo Tempo no Rio de Janeiro. O ano passado eu fui a Santiago inaugurar a rádio
FM de Santiago, um alcance de 9 milhões de pessoas. O ano retrasado fui a Lima, inauguração da Rádio de Lima, que alcança 10 milhões de pessoas. São bênçãos que Deus está concedendo para a expansão do Novo Tempo. Agora, Deus não está apenas abrindo portas, porque a tecnologia, ela permite que o evangelho vá aonde não vai um pastor, um missionário, um evangelista, um livro missionário, um educador, um médico, um comportor, aquele que leva literatura. Existem regiões dominadas pelo tráfico, existem condomínios fechados, existem as populações distantes. Através da tecnologia, o evangelho está alcançando a todos. Então, quando eu falo deste milagre, é porque Deus vai abrindo portas. Agora, é claro, o que Deus espera da minha pessoa e dos meus colegas que estão aqui? Que a gente faça a nossa parte. E aí entra aquilo que você disse, encarar os desafios que estão diante de nós. Então, quando os podcasts começaram a se popularizar, nós criamos o nosso podcast, que chama-se Hope Hour. Você está acostumado a falar no Happy Hour, nós temos o nosso Hope, de Esperança Hour. Então, você procure a união da palavra esperança e da palavra hora em inglês, né? Hope Hour. Você pode procurar aí e você vai ter um episódio semanal ali sobre os temas mais diversos. A inteligência artificial surgiu. Nós estudamos sobre o tema, contratamos profissionais e hoje é o trabalho que mais cresce aqui no Novo Tempo. A Esperança tem enviado mais de 100 mil mensagens todos os dias e ela estuda a Bíblia com mais de 15 mil pessoas todos os dias, usando a inteligência artificial. É claro, existe toda uma equipe que trabalha antes dela, existe uma equipe que trabalha depois dela quando necessário e ela faz esse trabalho de compartilhar a palavra de Deus. O nosso grande desafio hoje envolve, primeiro, a questão financeira. Tudo o que envolve comunicação é muito caro. Nós estamos aqui trocando equipamentos da área de tecnologia, equipamentos de bastidores, que poderiam estar, esses recursos, sendo usados para produzir novos conteúdos, mas eu tenho que ter uma transmissão confiável. Eu tenho que investir em servidores, em equipamentos, em antenas, os equipamentos de transmissão. Eu tenho que atualizar esses equipamentos. Depois eu tenho que produzir conteúdo. Conteúdo é muito caro você produzir conteúdo para a TV. Às vezes, eu estava aqui vendo aqui, da minha janela dá para ver aqui a saída, saiu 2, 3 carros da Novo Tempo aqui. Eu sei que aqueles carros ali estão levando um motorista e um repórter. Estão indo produzir uma matéria. Às vezes eles ficam o dia todo, produzem uma matéria de 7 minutos, um dia trabalhando, para entrevistar alguém, etc. Então é muito caro produzir conteúdo. E nós fazemos aqui milagres, né? Realizamos milagres com a bênção do Senhor para colocar 60 horas inéditas de programação na TV por semana. Não é fácil. Então o desafio financeiro, ele é grande. Paralelo ao desafio financeiro vem usar as novas tecnologias. Nós participamos de feiras, congressos do Brasil e fora, enviamos os nossos técnicos, os nossos engenheiros, para eles verem as tendências, o que está vindo aí para nós trazermos e adaptarmos aqui para nós. Por exemplo, nós sabemos que no espaço de tempo não muito longo, a TV tradicional ela vai acabar. Na verdade, nos grandes centros, as pessoas hoje assistem a TV on demand, ou por Smart TV, ou em outras plataformas. A Novo Tempo tem as suas plataformas. Nós estamos conectados com as Smart TVs. Daqui a pouco as pessoas vão comprar o Smart TV e vai ver lá a logo da Novo Tempo, a conexão. Estamos trabalhando com isso. E várias outras frentes. Então, o grande desafio é adaptar as novas tecnologias ao nosso trabalho. Mesmo que a TV linear mude, nós sabemos que a produção de áudio e vídeo vai continuar alcançando as pessoas, seja pelas redes sociais, seja pelas outras plataformas. E nós estaremos ali. O nosso grande desafio é seguir cumprindo a nossa missão, ter os recursos necessários e aproveitar todas as oportunidades que a tecnologia traz para que a gente cumpra a nossa missão, usando, como eu disse aqui, vou repetir, os veículos de comunicação de massa para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Temos desafios também de conseguir talentos, não é fácil conseguir talentos. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, você contrata pessoas não adventistas para trabalhar no Novo Tempo? Claro! Se são pessoas que têm um estilo de vida próximo do nosso, não importa se é de uma outra igreja evangélica, se é católico, se é um bom profissional, tem a sua vida bem ordenada, a gente traz, nós estamos em busca de talentos e nós temos pessoas que trabalham na nossa engenharia aqui que não são adventistas, mas note, para produzir conteúdo, eu tenho que ter adventistas, pessoas que conhecem as filosofias da igreja, as doutrinas da igreja, para que aquele conteúdo a ser apresentado tenha uma trilha
que combina com a nossa filosofia sobre a música. Envolve tudo que envolve o conteúdo. É claro que nós contratamos adventistas para esse trabalho. E às vezes não é fácil você encontrar todos os profissionais habilitados, capacitados. São desafios que nós temos diante de nós. Mas eu afirmo aqui, Deus, ele tem usado a Novo Tempo. A Novo Tempo tem sido um instrumento das mãos de Deus. E eu não tenho dúvida que ele vai continuar enviando todos os recursos técnicos, financeiros, humanos e principalmente a unção do Espírito para que esse trabalho seja realizado. Quando nós vamos lá a Mateus 24, nós vemos as profecias que ditas pelo próprio Jesus, que precederiam a sua volta. Ele diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu não tenho dúvidas, Alex, de que a tecnologia é o instrumento que Deus vai usar para pregar o evangelho. E eu termino aqui essas palavras, as minhas palavras, recordando o texto de Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7. Porque ali tem uma profecia do tempo do fim, que mostra o evangelho alcançando o mundo. E o que diz lá? E vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tem o evangelho eterno a anunciar a todos os povos, nações, línguas e reinos. Anjo, em profecia, nós sabemos que quer dizer mensageiro. E ali o texto diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu. É óbvio que, assim como o livro do Apocalipse é cheio de símbolos, isso representa o quê? Um trabalho, este evangelho atravessando o céu. Eu não tenho dúvidas de que é uma profecia que se cumpre literalmente aqui no Novo Tempo. Eu quero convidar a todos os ouvintes aqui do Cevada com Plutônio, os ouvintes do Alex, a visitarem a Novo Tempo. E quando vocês chegarem aqui, na frente dos nossos portões, vocês vão ver antenas enormes em cima dos nossos prédios. Daqui isso é um sinal invisível, que vai a um satélite que está a 40 mil quilômetros de distância. E assim como esse sinal sobe, ele desce em menos de um segundo, na velocidade da luz, e se espalha por grandes cidades, por vilas, por vilarejos, e vai levando este evangelho. Nós somos o cumprimento literal. As ondas eletromagnéticas do rádio, da TV, da internet, para mim, significa este anjo que leva o evangelho e alcança vidas, e através do Espírito Santo e da graça de Cristo, vidas estão sendo transformadas e preparadas para a eternidade. Quero agradecer a Alex, a você pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do que é Novo Tempo. Podemos ter outros encontros e fica convite para que você, ouvinte, que está aqui, se tiver um dia oportunidade de visitar o Novo Tempo, será um prazer imenso recebê-lo e mostrar um pouquinho daquilo que Deus tem feito por nós. Sensacional, pastor. Muito, muito obrigado aqui. Mensagens inspiradoras aqui. Obrigado pelas palavras, né? Uma leitura muito bem colocada aqui do texto bíblico. E eu quero fazer um convite para você que escutou a gente. Se você não conhece ainda o trabalho, né, da Rede Novo Tempo de Comunicação, acessa aí no seu navegador. Pode colocar um Google aí, coloca Rede Novo Tempo, né? E você vai, com certeza, você vai cair no site da Novo Tempo, né? Nós temos aí a presença em muitos canais aí enfim, formas de você poder acessar aí na sua televisão, no seu rádio também, né? Grande parte das capitais aí tem a TV, a Rádio Novo Tempo, você pode sintonizar. E realmente na internet, né? Na internet você encontra aí conteúdos, você encontra Feliz 7 Play, você encontra muitas outras formas aí de você poder estar acessando os conteúdos, os estudos, né? Interagindo aí com a inteligência artificial também, como o pastor Tossi colocou. Enfim, apoie, né? Seja um anjo da esperança também, se você sentir esse desejo no coração, né? De apoiar esse ministério, esses trabalhos, você vê quantas pessoas estão sendo alcançadas e para transformar a vida delas para melhor, né? Isso que é o mais importante. Independente de qual seja o meu ou o seu credo, né? Eu acredito que todos estamos juntos, unidos, né? No objetivo de transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, vidas melhores, mais felizes, pessoas mais completas, né? E mais úteis, né, para si mesmas e para a sociedade. Então esse acho que é o grande objetivo de todos nós, né, independentemente de qual seja a nossa crença. Então, pastor, aqui muito, muito obrigado, tá? Foi um prazer tremendo aqui. Obrigado pela aula, né, que o senhor nos deu aqui. Então, assim, escutando todas essas histórias, né, todos esses reportes aí da TV Novo Tempo e da Rede Novo Tempo, né? A gente está acostumado a falar no TV Novo Tempo, mas tem rádio, tem, enfim, internet, né? Todas essas mídias. Escutando tudo isso, a gente só pode dizer Ebenezer, né? Que quer dizer até aqui nos guiou o Senhor. Então, nosso grande abraço aí para todo o time, né? E pedimos aí você que escutou esse podcast, que gostou aqui, por favor, compartilhe esse episódio, né? Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que
escutam a rádio, que acompanham a TV Novo Tempo também. Com certeza vão ficar felizes de estar recebendo esse episódio, né? Vamos fazer esse podcast nosso aqui também chegar a cada vez mais ouvidos aí. E pastor, aqui mais uma vez um abraço, né? Eu quero dar um abraço especial para toda a equipe da Novo Tempo. Obrigado por divulgar o Novo Tempo, pela honra do convite. O Deus continue abençoando esse trabalho encantador que você está fazendo aqui e a cada um dos seus ouvintes. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém. Grande abraço. A gente se encontra então na quinta-feira, sempre você sabe, né? 17 horas, sai um episódio novo aí, né? Para a honra e glória de Deus aí do Cevada com Plutônio. Até lá, tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.